Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Olha só que coisa boa, o modo feliz de viver está voltando para levar com certeza muita alegria, muita paz aí na sua casa. E para encorajar, alegrar, iluminar e espalhar sorrisos pelo ar, eis a missão de mais este programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Seja bem-vindo! E hoje, o preletor José Adalton de Oliveira ensina que você será abastecido de bênçãos conforme sua atitude mental. Você terá tudo que você deseja, tudo que você tem vontade, tudo que você precisa, de acordo com a sua postura mental. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Não nos falta oportunidade na vida. O que falta é ter uma mente capaz de aceitar e de se preparar para as chances que nos cercam. É verdade, né? Por isso, aprendemos na Seitonoi que você será abastecido de bênçãos conforme a sua atitude mental. É a palestra do preletor José Adalton de Oliveira e você acompanha agora. Você terá tudo que você deseja, tudo que você tem vontade, tudo que você precisa, de acordo com a sua postura mental. O que isso significa? Que reflexão é essa? O que significa isso do ponto de vista da religião? O que significa isto no nosso dia a dia? Quantas vezes falta dinheiro para pagar algumas continhas, né? Ou às vezes falta outras coisas, né? Mas o que aqui está colocado como tema para nós é que nós podemos ser abastecidos de bens de acordo com a nossa postura mental. Então, está aí a grande liberdade ou a grande chave para recebermos muito ou recebermos pouco. A grande chave, então, é a postura mental. E aí há a necessidade da conversão total da nossa forma de pensar a respeito dos bens materiais, a respeito da matéria. O livro Meditando sobre a Vida, que é o nosso livro-texto, na sua página 139, diz: se partirmos da ideia de que o ser humano vive no meio material, usando os recursos materiais para se sustentar e para obter riquezas, não poderemos considerar imoral a conduta de pessoas que gastam a própria fortuna somente para a satisfação dos seus desejos egoísticos. Então, se tivermos a crença de que tudo que é bem, que é matéria, seja algo simplesmente material, uma pessoa que usa esta matéria unicamente para satisfazer aos seus desejos egoísticos, não tem nada de errado, nada de moral. No entanto,
podemos dizer que, mas esta é apenas uma hipótese, pois, na verdade, o ser humano não vive num meio exclusivamente material, mesmo porque não existe tal meio. Por que não existe tal meio exclusivamente material? Porque a matéria não tem existência verdadeira. Esta mesa, por exemplo, aqui, será que daqui 300, 500, 1000 anos esta mesa estará intacta da mesma forma que está aqui? Este mundo, ele se transformou ao longo de milênios, de séculos e séculos, não é mesmo? Houve transformação. Então também a matéria, ela vai mudando, ela vai modificando. Mas a matéria não existe originalmente, por quê? Porque a origem da matéria tem algo que antecede, a essência daquilo que se manifesta, que se projeta na matéria, tem a sua essência, o seu fundamento na mente. E esta mente não é apenas a parcela da nossa mente, mas é a mente única, que permeia e que rege todo este universo. Qualquer que seja o ambiente, necessariamente ocorrem relações interpessoais. Além disso, onde quer que vivamos, temos conexão com o mundo espiritual. E embora essa ligação não seja captada pelos nossos sentidos físicos, somos regidos pela lei espiritual. Então, a matéria, ou esta caixa de som que vocês estão vendo aqui na minha frente, ela pode parecer algo material, em um olhar assim simples. Só que, antes que essa caixa de som se manifestasse ou se projetasse, ela existiu de uma outra forma, em um outro mundo. Só que para que ela se manifestasse aqui, ela se manifestou não apenas de acordo com a lei da matéria, os componentes que estão nela, ela também foi regida por uma lei espiritual. Lei espiritual daqueles que conceberam, leis espirituais daqueles que compraram. E nisso consiste a grande chave, que é a postura mental de acordo com essas leis, para que se manifeste e para que a pessoa seja abastecida o suficiente na sua vida. Vamos para um exemplo bem simples, bem tranquilo, bem mais assim do dia a dia do nosso povo brasileiro. Salário mínimo é pouco ou é muito? O que vocês acham? Quando um palestrante fizer essa pergunta, a resposta correta é: depende, depende. Depende do referencial, depende do que o senhor quer comprar com salário mínimo, depende de uma série de fatores. É claro, depende no sentido de comparações e tudo mais. Mas imagine o seguinte: se você tem um salário mínimo e você vai comprar um carro 0 quilômetro, aí ele vai falar: puxa, faltou alguns troquinhos, né? Um pouquinho. Agora, se pensar um salário mínimo e você vai comprar tudo em feijão, bicho, você vai comer feijão até livre, né? Arroz, por exemplo, né? Ou qualquer um outro alimento, claro que vai dar para ele fazer muita coisa, não é mesmo? Qualquer que seja, independentemente de quem vai receber esse salário mínimo. No entanto, todavia, quando a diferença e a postura mental está exatamente no dia que este salário mínimo entra dentro de uma casa, seja ela uma casa simples ou uma casa grandiosa, uma casa maravilhosa. Por quê? Tem algumas casas que ele chega, e aí quando ele chega, já dizem assim: não vai dar para nada. Olha, eu acho que, dessa mês aqui não dá para nada. Eu tenho água, luz, telefone, eu tenho mais isso, aquilo para comprar. Fora o que está faltando ainda, que está nessa listinha. E começa a falar, e falar, e falar. O salário mínimo acabou de chegar. Só que, o que ele sente? Opa, o negócio aqui está bravo. Ele já começa a afastar. Eu acho que eu vou embora. O negócio aqui não está bom, não. Uma coisa aqui é feia. Já estão querendo me catar, enfiar para pagar isso, pagar aquilo, e eu nem acabei de chegar. Agora tem outras casas que ele chega e a postura mental do povo que está lá é diferente. Quando ele chega, fazem uma festa.
Ah, você chegou! Que coisa boa! Agora eu já posso pagar a minha água, a minha luz, o meu telefone. Ah, obrigado! Que coisa boa, meu Deus! Que bom que você chegou! O cara acabou de chegar, ele já se sente o bambambam. O cara já chegou, já arranca o sapato, deita no sofá, já despreguiça e fala, é aqui mesmo que eu vou ficar. E o que acontece? Isso vibra. Como ele vibrou, todo mundo quer ir para lá. E aí os amiguinhos vêm tudo junto. E não para de chegar. O faturamento da empresa dos senhores que estão aqui, empresários, é a mesma coisa, gente. A regra é a mesma. Como diz lá o nosso comentarista de futebol, né? A regra é clara. A regra é clara. É só nós prestarmos atenção. Isso é postura mental. Não é a quantidade, o volume. Aquilo que está chegando em nossas mãos, como fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, o que vai fazer a diferença, se ele vai multiplicar ou não, é exatamente a postura mental daquele que está recebendo. Quando vocês, empresários, chegam naquele dia em que tem que pagar as guias de impostos, com que postura mental você paga? Não responda. Essa não era para responder, né? Quando você vai pagar lá um tributo, você paga rindo, alegre, feliz, contente? Opa, agora vou contribuir para a riqueza do Brasil. Agora vai, o Brasil não vai parar de crescer. Coisa boa. Se você também é assalariado, já recebendo um salário e foi descontado lá um X valor, com que postura você olha lá o seu olerite, vendo aqueles descontos? Ah, mas só isso? Podia ter descontado mais aí, ajudava mais. Será que é assim? Isso é a postura mental. É aquilo que vai fazer toda a diferença entre ser abastecido com mais ou ser abastecido com menos. Isso é a lei espiritual. Isto é, são as leis que regem e que fazem com que aquilo torne-se assim um momento em que quer ficar. Outro exemplo, mais corriqueiro. Você chegou na sua casa, as senhoras que estão aqui, e o marido, como um bom marido, estava em casa preparando uma jantinha maravilhosa para te esperar. E você saiu, foi trabalhar, atrasou um pouquinho, né? Teve que passar no cabeleireiro, teve que passar num outro lugar, deu uma passadinha no shopping e tudo mais. E chegou em casa, era para chegar às 8, chegou às 9h30, né? E o maridão estava lá esperando. Os maridões que estão aqui, com que postura mental você recebe a esposa? Mas, meu amor, eu estava ansioso te aguardando. E coisa boa. Mas você conseguiu fazer tudo o que você tinha que fazer, amor? Não tem problema, podia ter ficado mais meia hora. Não esquenta a cabeça. Será que é assim? É, não é? Mas isso é hora de chegar onde você estava. É a mesma coisa, gente. Quando é recebido com aquele amor, com aquele carinho. Então, é como aquele cachorrinho. Você chega na casa, o cachorrinho chega e já pula em você. Né? Feliz da vida porque chegou. Mas o cachorrinho faz isso. E os outros familiares? O que faz? É pitbull. É diferente, né? Então, o que é? Isso é postura mental. Aquele que está chegando fica feliz, maravilhoso. Ah, que coisa boa, estou chegando, estou sendo bem recebido. E que leis mentais são essas que regem? Muitas leis mentais regem a manifestação dessa matéria.
E esta postura mental, referindo-se à aplicação da lei espiritual, Jesus Cristo usou expressões tais como: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E dai e vos será dado. No budismo, expressam-se expressões como: o mundo do fenômeno é reflexo da mente. Em tudo que tiverdes, em tudo existe a relação de causa e efeito. No ato de doar algo, é muito importante a postura mental. Exemplo: se você faz uma doação para uma determinada entidade, tenha uma postura mental de que com aquele valor, ele vai ser multiplicado, ele vai crescer, ele vai aumentar. E faça a doação assim: se você doa, por exemplo, R$30 por mês para uma determinada entidade, tenha uma postura mental de que você está doando R$1 por dia. Então é como se todos os dias você estivesse vinculado nessa lei, dai e vos será dados. Apesar de que a sua doação ocorre uma vez somente por mês. Na Seichonoye, nós temos a missão sagrada, em que nós efetuamos doações como contribuição e forma de as pessoas poderem receber o ensinamento. Temos também o programa Seichonoye na TV, em que muitas pessoas são mantenedores desse programa, e da mesma forma fazem o que é essa contribuição mensal. Eu, por exemplo, sou mantenedor do programa Seichonoye na TV. Só que a minha contribuição mensal, apesar dela ser uma vez por mês, todos os dias, eu já amanheço com aquela postura assim de rico. Hoje eu estou contribuindo com o programa Seichonoye na TV. Hoje é um pouquinho mais. Porque eu faço na minha cabeça uma divisão daquele valor que eu faço mensal, como se todos os dias eu estou ligado. É a minha contribuição. E os senhores conhecem muito bem o ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se a minha postura mental não está adequada, ela sendo trabalhada todos os dias, tranquilamente vou criar essa postura mental de abundância, de receber muito, de ter essa postura mental de infinita, como a água do poço. A água do poço, quem aqui já teve a oportunidade de, lá no passado, há muitos anos atrás, levanta a mão aí, quem já manifestou? Olha, tudo brasileiro mesmo, coisa boa, né? Brasil é maravilhoso. São experiências fantásticas, em que você pega lá uma manivelinha com uma corda e vai girando, e o baldinho vai subindo, cheio de água, né? Só que por mais que a gente tire aquela água, não acaba nunca, né? Assim é a provisão infinita, assim é essa postura mental para receber esta infinidade de bens que estão à nossa disposição. Vamos analisar mais a fundo a questão da postura mental. Dentro desta lei, dai e vos será dados. Associando a isso uma outra postura fundamental, que é o sentimento de gratidão vinculado a essa lei, dai e vos será dados. Vamos analisar um dos milagres de Jesus Cristo, realizado e que consta na Bíblia. Quando ele ficou sabendo que tinha 5.000 pessoas famintas, com vontade de comer, e que ele pediu lá para um dos discípulos, se não me engano o Felipe, para que ele pudesse comprar pães, né? Aí ele botou dúvida que não seria possível, mas descobriram que ali tinha um vendedor de pães, que tinha 5 pães e 2 peixes. Qual foi a postura mental número 1 dele? Qual foi? Deu graças a Deus, assim, como se ele estivesse oferendando, como se ele estivesse naquele momento agradecendo aquilo que estava nas suas mãos, aquilo que ele tinha agora. Então, neste milagre da multiplicação dos pães, a postura inicial foi sentimento de gratidão, aquilo que possuía agora. Então nós temos que agradecer aquilo que nós temos agora. Que coisa boa! Mas
Alguém pode olhar para mim como empresário e dizer, mas preletor, o que eu tenho agora é só dívida. Então agradeça a sua dívida. Se o cara não tem coragem, ele não é capaz de fazer dívida. Quem faz dívida é só gente corajosa, gente. Que isso? É gente corajosa. Então você tem uma virtude maravilhosa, você é corajoso. Agradeça a coragem, junto com as dívidas que tem, que é a oportunidade de você trabalhar mais para poder pagar. Não é assim? Então, na sequência da multiplicação dos pães, a postura mental foi essa. Só que a postura mental seguinte foi dessa de multiplicar, ou seja, não ver a falta. Ele não enxergou a falta, ele enxergou que tinha muito e agradeceu. E na sequência, mesmo tendo saciado todas as pessoas, o que ele fez? Recolheu aquilo que sobrou. Então, é essa postura. Isso é o lado espiritual para poder multiplicar os bens nossos na face da terra. Isto é a postura correta. Se eu desejo que a minha esposa ofereça mais amor, porque está oferecendo pouco, agradeço o que eu estou recebendo hoje. Se ela está oferecendo pouco, é porque eu estou doando pouco. A mesma coisa também são os maridos. E o que falar então da sogra? É mesmo jeito. Então tudo tem que ter esse sentimento, porque aí realmente multiplica. Então, você será abastecido de bens conforme a sua postura mental. Exercite as leis mentais e viva de acordo com elas, porque os bens de todo o universo nos serão dados infinitamente. Agradeço a atenção de cada um de vocês, desejando a prosperidade infinita. Muito obrigado. E nós enriquecemos nossos corações com as dicas de prosperidade de mais um programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação e contamos com ela no nosso próximo encontro, tá bom? Não vai esquecer, chama aí os familiares, os amigos, dá dicas aí para os amigos do trabalho, da faculdade, para assistir o Modo Feliz de Viver, tá bom? Contamos aí com a sua divulgação também no pensamento iluminador aí para o maior número possível de pessoas. Combinado? Então, vamos juntos nessa. E para finalizar, orar deixa você com uma expressão facial de bondade, que o faz sempre aceito junto aos bons. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações,
hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.